alunos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa terceira aula da disciplina Desenvolvimento da Escrita de Sinais, com o nosso professor mestre Robson. Pessoal, essa aula ficará gravada e os slides já estão disponibilizados lá no ambiente. Boa noite, professor Robson, tudo bem com você? Boa noite, professora. Boa noite, Marcela. Boa noite, Suelen. Que bom que vocês estão aqui novamente. Mais uma parceria, mais um momento, juntamente com essa disciplina, gente. Obrigado, tá? Obrigado pelo convite, parceria sempre. Boa noite, Suelen. Tudo bem? Pessoal, deixo vocês por aqui com o professor Robson. Estarei nos bastidores, professor, é só me chamar. Perfeito, Marcelo, perfeito. Obrigado. Eu ia estar apresentando a Suelen. Pessoal, a gente estava aí nesses dois primeiros encontros, né, com o professor Silas, e hoje nós estamos aqui na parceria com a professora Suelen, tá? Ela é também intérprete de Libras aqui na casa, aqui na UNIR, Unidade de Inclusão e Recursos Acessíveis, e hoje ela entra aqui para a equipe da disciplina de desenvolvimento da escrita de sinais, para poder somar a equipe, com certeza trazer esse talento, esse profissionalismo também. Então, Sueli, muito obrigado, tá? Obrigado pela sua participação, por ter aceito esse convite. Muito obrigado, Marcela, aí, pela parceria de meses. Aí eu falo, gente, não é um dia, uma semana, são meses que aí a Marcela, a gente está aqui trocando figurinha para poder trazer essa disciplina com o melhor desempenho para vocês. Perfeito? Pessoal, a gente já está chegando na terceira semana, né? Terceira semana. Eu sei que bate aquela preocupação de vocês em relação às atividades avaliativas, né? Eu espero que não fique somente nesse pensamento, né? Fazer o estudo focado somente nas atividades. Não, faça os estudos focados no aprendizado, tá? No desenvolvimento. Então, as avaliações, elas não vão servir como um teste para que você seja aprovado numa disciplina, mas vai servir como uma base para você entender aquilo que você tem absorvido, aquilo que você tem aprendido. Então, isso é importante, ser avaliado ali dentro da instituição e ser avaliado ali também dentro dos seus próprios conhecimentos. Isso aqui é muito bom. Não sei como que tá aí na tua cidade, mas aqui tá frio, gente. Tá muito frio. Tá muito frio. Como nós homens sentimos mais as coisas, né? Mais intenso que as mulheres. Então você sabe que eu tô com muito frio mesmo. Não sei como que tá aí na tua cidade, não sei o momento que você vai estar assistindo, mas bora lá, todo mundo preparado, ansioso ali para nossa terceira aula. Pessoal, mesmo nós não tendo a interação que nós temos ali durante a aula ao vivo, segue o mesmo esquema, tá? Segue o mesmo sistema. Ficou com dúvida? Tá? E qualquer dúvida que você tiver, entre em contato ali no Via Fale com o mediador, que a professora Marcela vai estar ansiosa para poder conversar com você. E, havendo a necessidade, eu também estou disponível para poder conversar com esse povo, com a turma mais linda que tem na instituição. Beleza? Terceira aula ao vivo. O que nós estaremos conversando hoje, pessoal? Nós demos uma parada para poder falarmos ali sobre a prática, tá? Da leitura e da escrita de sinais. Quando eu trago esse pensamento de Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Você pode ver que tem essas conexões, tá? Temos esse entendimento, só que eu tenho uma estrutura maior ainda. Eu tenho uma composição, eu tenho uma construção que se torna maior ainda diante dessa perplexidade que nós temos do sistema linguístico, ok? Então, Paulo Freire, ele traz esse entendimento, que quando você tem esse entendimento de uma palavra, você consegue ali desmistificar e desmembrar a sua experiência de mundo, o seu conhecimento de mundo. Então, trabalhar acerca da escrita de sinais vai além dessa perspectiva, desse momento que nós pensamos. É só isso? Não. Nós fazemos algo a mais. Aprendemos e absorvemos e entramos numa estrutura maior ainda do que nós esperamos. Pode passar, professora, por gentileza, meta de hoje que nós temos aqui na nossa disciplina. Identificar o modo da escrita de sinais e codificar os grafemas para a ordem da compreensão dos sistemas, tá bom? Dos sinais. Então, falamos muito acerca de grafemas, falamos muito acerca da escrita, tá? Do que ela representa. Então, isso que nós vamos trabalhar nitidamente, particularmente, essa composição desses grafemas iniciais, beleza? Pode passar, professora, por gentileza. Aí vai uma pergunta para nós darmos início, start ao nosso encontro, tá? Você acredita que existe
a possibilidade da escrita de sinais substituir a língua portuguesa escrita. Pessoal, você que já está atuando no campo, pare e pense, reflita nessa possibilidade. Hoje, uma grande dificuldade que nós temos quando nós falamos acerca de inclusão é quando o surdo ele não está, né? Ele não se adere a essa concepção, essa compreensão de que ele necessita desenvolver a língua portuguesa na modalidade escrita. Tá? Nós sabemos que existe uma dinâmica diferenciada quando nós estamos ali, né, focados, estamos trabalhando, estamos atuando dentro dessa linguística contrastiva, essa comparação entre duas ou mais línguas, tá? Então, se eu estou comparando duas ou mais línguas, eu tenho que saber qual que é o sistema base daquela língua. Eu tenho que entender qual que é a composição inicial daquela língua. E a diferença linguística, principalmente na parte escrita, ela é muito grande. Tá? Porque quando eu vou numa composição ali semântica, eu vejo uma diferença necessária, estrondosa na língua de sinais, porque ela trabalha no campo da literalidade. Então, eu tenho que entender aquilo que eu quero traduzir, aquilo que eu quero expressar através da minha composição semântica. Na minha composição lexical, tá? Na minha composição que eu tenho ali a sintática da frase, né? O que seria essa composição sintática da frase? A sintaxe é a ordem das palavras. A ordem das palavras em uma frase. Se eu estou falando acerca da língua de sinais, a sintaxe é a ordem dos sinais, ok? A ordem dos sinais ali naquela frase. Então, se eu tenho uma estrutura gramatical própria para a língua portuguesa, e esse é um desafio para o surdo, porque, gente, o surdo ele vai escrever como ele sinaliza. E ele também vai escrever como ele sinaliza. Então, quando eu olho para isso, eu vou ter esse entendimento de que na modalidade escrita, o surdo ele não vai ter uma proficiência, uma fluência comparada a uma pessoa que nasceu dentro de uma cultura ouvintista. Então, o ouvinte ele tem ali, né, ele desenvolve ali um conhecimento, uma estrutura, trabalhando muito bem acerca da língua portuguesa. E mesmo para o ouvinte que encontra muita dificuldade, não sei você, se você tem essa fluência, né, se você entende toda a composição, passado, futuro, o futuro do pretérito, o impretérito perfeito e a repimpela da parafuseta, a língua portuguesa ela tem uma diferença linguística muito grande. Gente, a Sueli está dando risada. Ou seja, eles têm uma diferença linguística muito grande. E na modalidade escrita fica muito nítido isso. Fica muito claro essa diferença. Aí nós pensamos, se nós já temos agora uma escrita de sinais, será que essa escrita de sinais ela vai substituir a escrita da língua portuguesa? É uma visão, assim, um pouco desafiadora demais. Seria importante? Seria. Só que daí nós iremos para um desafio maior, tá? Nós iremos para um desafio maior. Porque toda língua precisa disso, da sua modalidade oral, ou no caso gestual, como nós estamos falando aqui acerca da língua de sinais, mas tem uma codificação que também vem a parte dos grafemas, a parte da escrita. Tá? Então, essa representação ela é necessária. Então, se essa representação ela é necessária, mas eu tenho uma construção que está sendo formalizada, tá? Através do conhecimento e desenvolvimento, que é uma escrita própria para a língua de sinais, por que eu não posso substituir uma escrita que muitas vezes não é tão compreendida pela comunidade surda? Porque eu preciso incluir da maneira correta. Então, para poder exigir, né, para poder pensar de uma maneira romantizada, que a escrita de sinais, que o songwriting vai substituir a língua portuguesa, eu preciso pensar num campo harmônico onde os ouvintes eles vão aprender também a estrutura interna da língua de sinais. Então, para ele aprender a estrutura interna da língua de sinais, ele precisa ter esse conhecimento nato da língua e da escrita. Então, eu perguntei para você porque nós temos esse pensamento. Eu vi ali pela forma que vocês estavam falando nas outras lives, eu gosto muito disso, tá? Da opinião e da participação de vocês. Eu gosto muito desse entendimento que vocês têm referente à língua, à comunidade, à cultura surda, mas por enquanto não. Por enquanto não existe essa possibilidade, por enquanto não existe essa alternativa, não existe essa condição, enquanto a língua de sinais ela não for obrigatória no país inteiro. Acessibilidade, para acessibilidade sim, mas numa visão interessante, esperada, sonhada, desejada,
a língua de sinais ela seria difundida em todo o país para todas as pessoas desde os anos iniciais, né? Porque nós temos aqui no nosso país 10 milhões de surdos. Então, isso somente vai ser efetivo a partir do momento que mudar esse sistema de conhecimento e a realidade da população, tá? Então, infelizmente, existe um entrave aí nessa barreira comunicacional, mas nós iremos vencer com um pensamento diferenciado que, com certeza, essa turma está indo para poder desbravar a sociedade, né, queridos? Então, assim nós acreditamos. Pode passar, professor, por gentileza. Aí, bora lá que nós iremos hoje pensar nessa formação, pensar nessa construção, tá? A escrita de sinais, o Sign Writing, configura-se como uma ferramenta fundamental para a promoção da inclusão e da equidade. Pessoal, para aqui nessa palavra, tá bom? Equidade. E é muito bonito, que eu gosto muito, o Suelen, faz o sinal de equidade. Não. Gente, olha o sinal de equidade, que coisa interessante. Tá? Apesar de sua variação linguística, sempre a estrutura ela é baseada na mesma sentença, na mesma expectativa. O que nós estamos entendendo aqui, o que nós estamos vendo aqui? Equidade, tá? Então, essa equidade, ela contribui, tá? Significativamente para o aprendizado das línguas na educação bilíngue. A língua de sinais é a língua portuguesa, ao mesmo tempo que aprimora a comunicação, valoriza e preserva a cultura surda. Então, já entra uma compreensão, né? Muitas vezes nós usamos como base, né? Eu vou usar um termo pejorativo aqui, pessoal, mas para poder descrever aquilo que eu estou querendo pensar, tá? Nós usamos praticamente a língua de sinais como se fosse uma muleta, um suporte para essa compreensão e para essa identificação de que o quê? Que a Libras ela valoriza a comunidade surda, ela respeita a comunidade surda pelo seu aspecto natural linguístico. Mas aqui, quando eu falo acerca da escrita de sinais, eu estou usando uma característica, eu estou usando uma estrutura da própria comunidade, porque quando eu estou falando sobre essa característica interna, essa cultura interna, que a língua de sinais ela valoriza, nós entendemos que com a escrita de sinais, essa cultura ela acaba por ser respeitada também, porque tem um conceito que é natural do ser humano, que é deixar esses grafemas, essa grafia, esse registro posterizado. E agora nós vemos o quê? Essa possibilidade, essa condição de o quê? A pessoa ela pode fazer o uso dessa escrita de sinais dentro dessa própria cultura, dentro desse próprio advento. Deixa eu só entender o que está acontecendo aqui. Sueli, você está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Professor Marcelo, você está me ouvindo? Porque aqui está aparecendo um microfonezinho passando aqui, não sei o que. Não sei o que está acontecendo. Está me ouvindo bem? Professor, qual o microfone? Não, aqui para mim, na minha tela aqui, está aparecendo um microfone aqui, como se eu estivesse carregando o microfone, mas você está ouvindo, continua. Estamos te ouvindo normalmente. Você também, né, Suelen? Então, perfeito. Então, bora seguir aqui, let's bora. Obrigado, professor Marcelo. Qualquer coisa eu te aviso, tá? Perfeito, então. Perfeito. Aí, pessoal, é por isso, se eu tenho uma comunicação que, pelo entendimento, língua portuguesa é oral, mas pela língua de sinais é uma comunicação visoespacial, mas se a comunicação mostra a comunidade, a escrita valoriza a cultura. Então, valorizando essa cultura, eu consigo lançar o espaço e entender aquele conceito que a professora Suelen colocou ali muito bem, que é a equidade, tá? Ser igual, estar igual, ter a mesma condição. Então, isso que nós devemos estar trabalhando dentro da escrita de sinais para poder estar aprimorando todo esse sistema. Mas, professor, como que existe esse entendimento, essa compreensão? Olha que pergunta bacana você acabou de fazer na minha imaginação. Quando você olha para esse entendimento, quando você olha para essa identidade, você vai ver essa natureza, você vai ver esse conteúdo, você vai ver a estrutura interna. Pode passar, professor, por gentileza. Olha que bacana quando nós estamos olhando para isso, tá? A comunicação visual forma uma expressão pela maneira do individual estar registrando a sentença. Professor, não entendi nada, eu explico de outra maneira, para tentar ficar mais claro. Lembra quando eu disse ali na nossa segunda aula? Vamos ver, quem está atento vai lembrar disso. Na nossa segunda aula, eu expliquei para vocês que
para a pessoa que está sinalizando, ela tem o seu meio de comunicação, tá? Ela tem a sua forma de comunicação. Na língua de sinais, nós temos esse sistema através do quê? Do emissor e do receptor da informação, tá? Então, o emissor da informação é aquele que está falando, e o receptor da informação é aquele que está ouvindo. Isso no sistema oral auditivo. Já nesse sistema visoespacial, aquele que está falando, né, é aquele que está emitindo a mensagem através do quê? Através dos sinais, ok? Através da língua de sinais. A pessoa que está recebendo a informação, o receptor, na forma necessária de comunicação, é a pessoa que está vendo, ok? A pessoa que está vendo é o receptor, a pessoa que está falando é o emissor da mensagem, ok? Esse emissor e o receptor da mensagem, no momento que ele está se comunicando, para a escrita de sinais, quem leva em conta? Vamos lá, vou dar um tempinho para você pensar, tá? Eu gosto da interação, e a interação ela vai ser mantida, pelo menos no teu tempo, tá? No teu momento aí. Fala para mim, como que eu vou deixar registrado na escrita? Tá? Como que eu vou deixar marcado na escrita? O sinal escrito, tá? Essa sentença escrita, o sig write, ele representa o quê? A imagem da pessoa que está vendo ou a imagem da pessoa que está sinalizando? Tá? Para quem respondeu a segunda opção, a imagem da pessoa que está sinalizando, acertou, pega o seu prêmio ali com a professora Marcela depois. Então, o que seria a pessoa que está sinalizando? Pessoal, nós temos essa dinâmica ali, tá? Professora Sueli, faz, por gentileza, o seu sinal de batismo. Pessoal, o sinal da professora Sueli, tá? O sinal da professora Sueli é esse aí, ó. Não, o seu sinal de batismo, o seu sinal. Ó, o sinal da professora Sueli. Ok. Ela fez ali, ó, aparentemente com a mão direita, mas para quem está vendo, está do lado esquerdo. Ok? Para quem está vendo, está do lado esquerdo. Então, como que esse sinal ele vai ser representado? Ele vai ser representado pelo lado esquerdo ou pelo lado direito? Tá? Como eu falei para você, a representação vem por aquele que está sinalizando. Então, esse sinal, ele precisa ser descrito. Ele precisa ser descrito pela mão e pela visão de quem está sinalizando. Então, fazendo o sinal da professora Sueli novamente, vamos lá para a gente conhecer muito bem a professora Sueli. Esse é o sinal. Então, seria uma letra D, aparentemente, tá? Vamos trabalhar as configurações. Uma letra D com um pouquinho curvadinha, vamos dar esse ganchinho ali. Isso, e esse ganchinho coloca ali no dente, o porquê nós não sabemos o porquê, depois ela explica. Ok? Esse é o sinal da professora Sueli. Então, ali nós temos o quê? Nós temos uma configuração de mão, nós temos um ponto de articulação, nós temos uma direcionalidade? Temos uma direcionalidade. Não porque faz parte do sinal, da estrutura, mas vocês perceberam que na primeira e na segunda vez que ela executou o sinal, ela teve uma expressão facial? Ela fez a expressão facial, ela ama o nome dela, gente, ela ama o sinal dela, e tem que amar mesmo. Só que daí o que acontece? No momento que ela está sinalizando, né, o nome dela, o sinal dela, ela precisa fazer a expressão, beleza. Então, se ela fez a expressão, essa expressão precisa ficar registrada. Então, no caso de representar a mão, olha aqui, sinceramente, eu tinha esquecido o sinal da professora Sueli, ok? Eu tinha esquecido o sinal dela. Só que, na verdade, nós iremos usar parte desse sinal ali para a gente entender o que nós fazemos. Pessoal, vamos ali para os grafemas que nós temos. Nós temos essa representação de mão, e aí eu quero que você olhe e você faça junto na tua casa, beleza? Então, vamos usar uma estrutura de configuração de mão em letra D, beleza? Então, D. Nessa construção que eu estou fazendo aqui, nesse formato que eu estou fazendo aqui, nós temos algumas possibilidades de posição de mão, tá? Nós temos uma posição aqui, ó, à esquerda. Nós temos uma posição para frente, tá? Que é a direcionalidade para frente. Nós temos uma posição aqui, ó, para o lado esquerdo, mas que está apontado para cima ou para frente, ok? Nós já temos uma posição aqui, ó, o dorso para cima. Então, tudo isso precisa ser representado dentro da construção desse sinal. Então, para que você venha registrar uma escrita, pessoal, e olha aqui, deu um problema aqui nos meus olhos, tá? Eu amo quando dá esse problema nos meus olhos. Chegar aqui pertinho para você. Quando você for representar em alguma atividade, tá? Em algum concurso, em algum ambiente, alguma coisa escrita, tipo, seu nome,
né, for desenhar o seu nome, alguma coisa assim, vai que alguém peça, tá? Em algum momento, entenda que esse sinal precisa ser feito, tá, com o formato de quem está sinalizando, de quem está vendo, tá? Então, não é a mão de frente. Então, toma cuidado na hora de vocês. Qualquer lugar, né, alguma atividade, né? Porque assim, atividade prática normalmente pede isso, né? Então, assim, se alguma atividade. Gente, a Marcela vai me bater hoje. Se você pede ali, nessa atividade, para você expressar, para você descrever esse sinal, você precisa descrever na mão de quem está fazendo, na mão de quem está sinalizando, tá? Então, cuidado, porque ó, quando nós olhamos para o sinal da professora Sueli, tem o formato daquilo que eu vejo e tem o formato de quando eu sinalizo. Então, eu preciso registrar isso quando eu sinalizo. Quando eu tenho essa composição aqui, ó, pessoal, dessa maneira, aqui, ó, a direcionalidade para trás, ou seja, estar para mim. Aqui eu estou vendo a palma da minha mão. Aqui eu estou vendo a palma da minha mão. Então, esse desenho aqui, formato, né? Se tivesse uma caneta aqui, sabe que tem uma caneta aqui para poder desenhar aqui? Não vai dar. Mas se tivesse uma caneta aqui, seria uma bacana. Ó, esse primeiro formato que eu tenho aqui, ó. Esse desenho aqui, ele é formado por esse espaço aberto, tá? E nós estamos aqui nessa primeira imagem, ok? Essa primeira imagem aqui representa a posição da mão. Então, nós vemos aqui que temos um dedo indicador para cima e temos um espaço aberto. Agora, esse espaço aberto aqui que nós temos, que forma esse círculo aqui com esses dedos, como que nós iríamos saber a sua representação? Aí tudo depende do que está aberto e do que está escuro, tá? A parte fechada aqui, que é a parte escura, essa parte pintada, ela é representada pelo dorso da mão, tá? O que é o dorso da mão? As costas, querido. Tá? Então, nós temos a palma da mão e nós temos o dorso da mão. Então, tudo aquilo que é dorso da mão, ele é representado por essa parte escura, por essa parte mais preta, mais preenchida, mais completa. Agora, olha só que dinâmica gostosa para você poder entender. Você está vendo aqui 4 desenhos diferentes, tá? 4 formatos diferentes, por quê? Representando a mesma configuração de mão, só que o que muda é a direcionalidade. Então, na hora que muda essa direcionalidade, por enquanto nós não estamos trabalhando sobre o ponto de articulação. Aqui nós não estamos falando sobre o ponto de locação, onde esse sinal está sendo feito, mas como esse sinal está sendo representado. Então, se eu tenho metade desse desenho, metade desse círculo na cor preta, significa que eu tenho que, de uma forma vista, ou seja, aquilo que eu estou vendo, eu vejo o dorso da mão e eu vejo a palma da mão, tá? Aí aqui, olha que interessante, aonde representa a palma da mão, ele está fechado. Então, aqui nós sabemos que fecha aonde é a palma da mão, só que o dorso ele está aqui. Então, metade é o dorso e metade é essa parte aqui do círculo, onde forma essa composição aqui. Então, nesse formato, fica aqui a segunda sentença, tá bom? Essa segunda sentença é marcada por o quê? Pela metade do dorso, né, que está sendo representada ali pela parte escura, e metade da palma da mão, que está sendo representada por esse espaço aberto, tá bom? Aí nós temos esse terceiro, né, terceira composição ali. A terceira composição que nós temos na construção desse sinal já mostra ali algo mais completo, tá? Nós vemos uma parte escura, vemos o dedicador, o dedo indicador, nós vemos o dedo indicador em rige, tá? Ele está apontando para cima, só que aqui eu estou vendo o dorso da mão inteiro. Só lembrando, ó, a professora Sueli, ela descreveu corretamente, por quê? É para quem a gente está vendo. Então, é a maneira que nós estamos vendo. Se fosse ao contrário, para ela, ali, ó, vira para a gente, fazendo favor, professora Sueli. Agora, essa posição ali que ela tá, para ela está certa, como nesse terceiro formato aqui, porque está mostrando o dorso da mão com o dedo, com a parte fechada completamente oposta da sua visão, tá? Só que para a gente, essa composição que ela está mostrando é a primeira composição que está ali em cima. Porque para a gente que tá, o dorso da mão tá para trás, e essa parte que representa o círculo, né, o círculo, faz parte dessa configuração que está do lado favorável, tá? E do lado oposto, nós temos o dorso da mão. Olha só como nós conseguimos identificar essas sentenças pelo equilíbrio que nós temos desse sinal, ok? E quando eu aponto ali
para você, nesse sentido, dessa composição, ok, para onde está a palma da mão? Para onde está esse dorso? Olha aqui, ele fica um espaço mais fechado, ele fica essa parte fechada mais de forma clara, porque eu não estou vendo o dorso da mão, só que ele fica menor ainda porque nós vemos aqui que não está formado completamente o círculo, porque a maneira que ele está representada, professor, mas são poucos sinais que nós temos desse conceito, né? Quando nós vamos ali para poder construir um churrasco, deserto e tudo, nós temos essa significância, né? Essa construção semiótica do sinal, tá? O professor quer construção semiótica, ali no último slide, penúltimo slide, a gente vai tá vendo isso. Então, olha só como nós conseguimos representar a partir desse entendimento daquilo que é dorso, daquilo que é mão, daquilo que é palma da mão, daquilo que é posição, e principalmente tendo como base direta aquilo que é composição visual, tá, pessoal? Então, uma coisa que todo mundo confunde, pessoal, eu já vou ser direto, vou nem piscar, porque hoje eu vou levar bronca da professora Marcela. Na sua atividade mapa, pessoal, não adianta somente copiar aquilo que está no material didático, tá? Não adianta você somente copiar, você precisa entender que quem faz a atividade, ele está fazendo sobre a ótica de quem está sinalizando. É até por isso, olha uma dica bacana do professor, pega essa dica e guarda na tábua do teu coração. Tem uma atividade ali que você precisa escolher o nome de uma pessoa aleatória, pode escolher Robson se você quiser, e você vai escolher o seu nome, vai fazer o seu nome. Então, 2 nomes ali que você vai estar fazendo. Na hora de fazer o seu nome, automaticamente é o seu nome quem está sinalizando que está fazendo, entendeu? Mas na hora de fazer o nome de outra pessoa, talvez você pode fazer da pessoa que está ali vendo. Nesse caso, não tem problema, ok? Porque é o nome de outra pessoa, mas o seu nome é você que está sinalizando. Então, a certeza que a gente tem é disso. Tentaram entender? Compreenderam? O que pode, o que tem essa liberdade, essas coisas que está fazendo? Então, isso aí é uma dica para você tá pensando. Pode passar, professor, por gentileza. Aí nós iremos ali praticar parte desse conceito, ok? Vamos praticar mão na massa aí. Eu sei que já olha ali no quarto quadrante ali já fica aquela preocupação, né? No quarto quadrante já fica aquela preocupação. Pessoal, quando nós temos aqui essa posição, tá? Nós temos esse desenho que incorpora ali o primeiro, tá? A primeira imagem, vamos contar aqui, ó. Primeira é essa que está à sua esquerda superior. Segunda é essa que está à sua direita superior. Terceiro, o que está ali na base inferior do lado esquerdo. E a quarta, o que está na base inferior na parte direita. Beleza? Então, nós temos 1, 2, 3, 4. 1 e 2 em cima, 3 e 4 embaixo, tá? Então, a figura de número 1 e a figura de número 2 tem parte da mesma composição. Ok? Porque nós vemos ali como se fosse uma seta, quase que uma seta ali, só que na figura de número 3, nós temos uma só, e na figura de número 2, nós temos 2. Então, já vai aí para essa característica. Quando nós temos essa configuração, nós temos esse formato aí, nós temos o quê? A palma da mão, ela enriste, tá? Ela esticada. Do jeito que a professora Marcela está colocando. A professora Marcela, meu Deus do céu. A professora Sueli está colocando ali. A palma da mão ela é representada dessa maneira, ok? A gente só precisa entender o que essa palma da mão ela está fazendo na construção desse sinal, tá? Então, o que eu estou vendo ali nessa primeira figura? Eu sei que são 2 imagens parecidas, ok? Essas 2 imagens parecidas, elas estão ali opostas, tá? Elas estão espelho. Então, não é o mesmo desenho, não é na mesma posição. Então, eu tenho aqui que são 2 sinais usados as 2 mãos, que é nesse formato aqui, beleza? Só que aqui eu tenho setas embaixo que estão fazendo um movimento, ok? Setas embaixo que estão fazendo um movimento. Então, aqui, o que eu entendo? Quando faz esse movimento, significa que vai, ó, de um lado para o outro, ok? Então, eu tenho nesse quadrante a posição da mão, eu tenho nesse formato. A posição da mão, ela precisa ser nesse formato aqui, nessa configuração de mão, ok? Mas ali eu estou fazendo o quê? Elas estão juntas e eu tenho o espaço, a separação entre elas. Vai separar de qualquer maneira? Vai fazer isso aqui?
por exemplo? Não, aqui está mandando fazer uma voltinha. Então, é isso aqui. Ó. Isso aqui. Isso. O que seria esse sinal? Vamos lá. Nessas horas que eu queria que você estivesse participando, viu? Esse sinal aqui, ó. O que seria? Olha que composição bacana, tá? Não vamos ali diminuir, tá? Não vamos ali diminuir a compreensão do segundo, tá? Nós iremos entrar ali no segundo quadrante, porque ele é desafiador, assim como o quadrante número 4, beleza? Aí nós temos aqui o quadrante de número 3, tá? A terceira imagem. Esse aqui, nós entendemos que é livro, ok? Pode ser livro, né, jornal, tudo depende desse contexto. Você abriu e leu alguma coisa, gente? Você abriu e leu alguma coisa, beleza? Então, aqui, aí no quadrante terceiro, tá? Na terceira figura, nós temos o mesmo formato de mão, ok? Mas nós temos ali um movimento sinuoso para baixo e nós estamos vendo ali como se fosse uma portinha. Sabe o que significa essa portinha ali? Significa que alguma coisa está no meio. Alguma coisa está no meio. E o que estaria no meio ali daquela mão? Nós não temos duas mãos para executar esse sinal, tá, gente? Todo mundo tem. Nós não temos duas mãos para executar esse sinal. O que nós temos é um sinal, nós sabemos uma configuração de mão, e nós sabemos que nessa configuração de mão nós temos alguma coisa cruzando ali no meio. Beleza, essa é a configuração de mão, ok? Configuração de mão é essa. O que iria para o meio dessa mão? O dedão fazendo esse formato aqui. É retinho assim, professor? Não, não é. Porque ali, ó, tá cruzando, ó, o meio dele. Então, aqui, ó, viradinho. Beleza? Só que daí, aqui tá mostrando, ó, que eu preciso ver, olha só, se eu tenho uma parte escura, se eu tenho uma parte clara, essa parte escura significa o quê? O dorso da mão. Essa parte clara significa o quê? A palma da mão. E esse risquinho que nós temos, essa base que nós temos ali, ela está cortando o quê? O dorso ou a palma da mão? É a palma da mão, é aquele sinal inicial que a professora Suelen ela fez, que seria esse aqui. Só que aqui está fazendo um movimento. Esse movimento é de zigue-zague. Então, ó, isso aqui, ó, eu preciso ver o dorso, porque ali tem a parte preta, e eu preciso ver a palma da mão, que essa aqui é a parte clara, para quem tá vendo. Então, ó, que sinal é esse aqui, gente? O primeiro é esse, o segundo, ó, é esse. Olha que composição gostosa, tá? Todo mundo aprendeu. Sinal de Brasil. Brasil, vai Brasil. Que animação, né, gente? Vai Brasil. Ó, Brasil. Você tá vendo? Aqui, quando nós colocamos essa composição, nós colocamos esse formato, vimos ali a referência inicial que nós temos pelo formato da configuração de mão que nós temos aqui. No primeiro sinal, as duas mãos sendo feitas. No terceiro sinal, nós temos uma mão sendo feita, mas um formato diferenciado com significado também diferenciado. Olha que isso respeita aquilo que nós temos no parâmetro, né? Os parâmetros. Muda o parâmetro para você ver se eu mudo o sentido do sinal. Muda o significado do sinal. Da mesma maneira, muda algum grafema, muda alguma estrutura, você vai mudar também o significado da palavra. Bora, vamos lá agora para a terceira. Vamos lá para a terceira parte. Pessoal, bem prático mesmo, tá? Bem prático mesmo a aula de hoje. O terceiro quadrante, o terceiro símbolo, tá? O terceiro sinal que nós temos aqui. O que nós vemos ali? Nós vemos a mão aberta, vou fazer essa descrição, ok? Nós vemos essa descrição correta, beleza? Então, nós vemos essa mão aberta. Só que aqui, essa mão aberta, ela tá vazada ou ela tá preenchida? Ela tá clara ou ela tá escura? Então, assim, se ela tá escura, significa que eu tô vendo o quê? O dorso da mão. Isso, quem pensou nisso acertou. Quem não pensou devia ter pensado, tá? Então, essa parte escura significa o quê? O dorso da mão. Então, o dorso da mão, ele está aqui. Então, é isso aqui que eu estou vendo. Ok, qual que é a configuração? Eu estou vendo ali 3 dedinhos em pé. Ok? 3 dedinhos em pé. E eu estou vendo ali como se fosse uma figas. Ok? Mas essa figas aqui, para quem conhece o sinal, a gente fala de letra F, tá, gente? Porque, ó, eu desço o dedo indicador. Como tá frio, como hoje tá frio, o que eu faço? Coloco uma cobertinha nele ali, para ele ficar aquecido, tá? Aí olha o que esse desenho ele tá mostrando pra gente, ok?
essa configuração de mão aqui. Mas, professor, tá escuro. Tá escuro porque eu tô vendo o quê? O dorso da mão. Se tivesse claro, teria que estar nessa posição, para mim. Para eu que estou sinalizando, ok? Aí, o que acontece? Nós temos ali um complemento desse sinal que faz parte da estrutura interna desse grafema. O que seria esse complemento ali? Nós temos o movimento e nós temos a posição final. Ok? Se nós temos esse movimento e temos a posição final, como que esse movimento, essa posição final vai construir essa imagem? Então, nós vemos ali que tem um movimento semicircular de ambas as mãos apoiado ali naquela mesma construção, tá? Então, eu tenho essa construção aqui e eu faço esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui. É o sinal que é esse aqui, gente. Vamos lá. Quem adivinha? 1, 2, 3, respondeu bem. 1, 2, 3, respondeu bem. Ótimo, que bom. Pessoal, vocês acertaram. Gente, vocês são lindos e inteligentes. Beleza? Aí, olha só como que é bacana, pessoal. A gente, através de um desenho, a gente conseguiu seguir a base inicial daquele desenho. E seguindo a base inicial daquele desenho, nós conseguimos encontrar um sinal. Encontrando esse sinal ali, nós conseguimos sistematizar aquilo que nós estamos aprendendo acerca da escrita de sinais. Vocês são top, gente. Vocês são muito bons. Aí nós temos ali alguma construção, beleza? Nós temos ali no quarto quadrante, a quarta imagem, quarta figura, vamos lá na base inferior do lado direito. Nós temos ali o que representa duas configurações de mão, ok? Essas duas configurações de mão pode ser feita com uma mão duas vezes, ou nesse caso ali, como eu tenho uma acima da outra, significa que as duas mãos, elas estão nessa construção simultânea. Então, não é que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ali, quando eu mostro esses dedinhos para cima e não tem nenhum risquinho cortando, significa que só tem dedo para cima, tá bom? Então, esse dedo para cima aqui significa que eu tenho dois dedos em riste, tá? Esses dedos aqui, eles não tem nada cortando, eles não tem nada trocando, eles não vão mudar de posição, ok? Eles não vão fazer isso aqui. Eu sei que eu preciso desses dois dedos e eu preciso de uma configuração de mão em C, beleza? O que significa essa configuração de mão em C? Aqui está dizendo o seguinte, ó, do lado dessa configuração de mão em C, eu tenho uma flecha para trás, para baixo, desculpa. Uma flecha para baixo, ok? Essa flecha para baixo significa que o quê? Que o C vai descer? Não, porque ela não está abaixo do C. Ela está abaixo ali na composição dos dois dedos, tá? Então, esses dois dedos que eu tenho aqui, essa configuração de mão em V, tá? Seria isso aqui, ó. Essa configuração de mão em V, que está abaixadinho ali, ela vai ser complementada ali pela base que ela tem de poder descer sobre a primeira configuração de mão, tá? E só lembrando que a primeira configuração de mão, na segunda configuração de mão, perdão, ela precisa estar na CMC, tá? Então, uma configuração de mão, outra configuração de mão. Essa mão aqui significa que ela vai descer. Ela vai descer pela letra C, ó. Aí está dizendo o seguinte, que na hora que ela estiver descendo, você viu que tem uma flechinha cortando e dizendo ali que ela precisa mudar de posição? Então, ó, significa que está aqui, ó, letra C, desceu e virou. Olha que coisa mais linda, gente. Nós temos essa construção ali. Nós temos essa formação ali através desse movimento. Então, está numa posição, desceu, virou. Então, o primeiro sinal pode ser a abertura do livro. Segundo sinal, família. Terceiro sinal, nós temos aqui Brasil. E o quarto sinal aqui, pessoal, fala para mim. Vamos lá dar um tempinho para você pensar. Já deu porque você é inteligente. Isso aqui, ó, bilíngue. Bilinguismo. Aí tudo depende desse contexto. Pode passar, professor, por gentileza. A escrita alfabética permite criar e decifrar palavras novas. Aí, ó. Dando autonomia na leitura. Ao ver palavras repetidamente, o cérebro as conhece automaticamente. A língua se organiza por conexões entre seus elementos, não por significados fixos isolados. Pessoal, o que seria isso? Aquilo que nós praticamente fizemos aqui, nesse momento, tá? Isso aqui também faz parte daquela configuração semiótica, tá bom? Porque nós conseguimos, através do entendimento sobre a estrutura interna da escrita de sinais, compreender a formatação e a formação de sinais a partir dessa estrutura interna,
beleza? Então, olhando para o desenho, olhando para uma sentença, nós conseguimos ali descrever e desenvolver uma característica específica para aquele sinal. Tá? Pode passar, professor, por gentileza. Aí, nós entramos nesse sistema de função semiótica. Tá? Função semiótica. Envolve a capacidade de representar um objeto ausente por meio de símbolos ou signos, diferenciando e coordenando os significantes, imagem acústica ou visual, e os significados, beleza? Então, conceito e conteúdo. O que nós estamos dizendo aqui? Quando nós olhamos ali para essa função semiótica, que é uma parte da característica que eu tenho específico do SingWriting, eu vejo que ele traz ali essa imagem, ele traz essa referência ao objeto, tá? E trazendo essa referência ao objeto, ele precisa trazer o objeto real, em seu formato e sua estrutura real. Beleza, professor, isso faz parte da característica ali da língua de sinais e tudo. Então, tudo isso fica muito nítido. Para a escrita de sinais, isso fica nítido e é nítido o tempo inteiro. Ele precisa ser nítido, porque ele representa os grafemas de uma maneira literal, de uma maneira lógica. Tá? Então, quando nós falamos acerca dessa representação literal, dessa lógica que nós temos na decodificação e na codificação da escrita de sinais, ele precisa respeitar a sua sentença visual. Então, nesse conceito, tá? A semiótica, ela traz ali a vivência, ela traz a literalidade, ela traz a realidade daquela escrita. Okay? Então, naquele papel, naquela função que nós estamos ali exercendo, para a escrita de sinais, isso aí é muito importante. Isso aí é muito importante, por quê? Porque difere um pouco daquilo que nós temos na língua de sinais. Porque na língua de sinais nós temos os classificadores, ótimo, classificadores eles são o quê? Icônicos. Nós temos a iconicidade? Temos. O que seria iconicidade? Seria a representação correta, natural e real dos objetos, ação e sentimento. Tá? Então, eu preciso descrever de uma forma clara, tá? Quando eu vou classificar. Aqui, se eu for classificar o professor que vocês têm em tela, né, os professores que você tem em tela, você tem abaixo aqui dessa imagem, não sei como está sendo visto aí por você, nós temos o professor Robson Serivelto, tá? Que está sendo o professor orador da turma. Tá? E nós temos também a professora Sueli, que está sendo a professora que está fazendo essa interpretação, a tradução para a língua brasileira de sinais. Beleza? Agora eu vou começar as características e a classificar. O professor Robson, ele é homem, ele é moreno, tem 1,95 m, tá no peso, a Suelen tá rindo. Se eu quiser eu falo que tem 1,95 m, então no 1,98 m, tá? Aí, ó, quando nós colocamos isso, tudo que eu estou descrevendo aqui, eu estou classificando a pessoa. A Sueli, ela é mulher, ela está vestida de preto, ela está na frente do chroma key verde, tá? Então, tudo isso eu estou classificando, ele precisa ser real, tá? Real em que sentido? Se a Sueli é mulher, eu estou falando que ela é mulher, eu estou sendo real, estou classificando ela segundo esse gênero, tá? Então, isso é uma referência que eu preciso entender, e essa função semiótica, ela respeita a literalidade de tudo, ok? Então, a escrita de sinais, ela traz esse entendimento, ela traz essa função. Eu preciso trabalhar segundo esses conceitos, beleza? Porque na escrita de sinais nós temos o quê? Aquilo que é arbitrário, tá? Aquilo que é arbitrário. Se é arbitrário, pessoal, como que eu vou saber descrever isso? Aí eu preciso conhecer a língua de sinais. Aí eu preciso compreender. Então, é um complemento, tá? Uma não anda sem a outra, né? Vamos lá entender, professor Suelen, qual que é o sinal de banheiro? Banheiro, beleza. Gente, por que você quer banheiro, gente? Quem que inventou isso? Por que inventou isso? Tem uma lógica, tem uma certa identificação, tem coisas que nós não conseguimos entender o porquê, né? Nós não conseguimos compreender ali a sua base, a sua estrutura, né? Nós não conseguimos entender a discriminação daquela palavra, né? A etimologia da palavra, tem coisas que nós não conseguimos entender. Mas na língua portuguesa também é assim, gente. Né? Nós temos ali a formação da vaca. Por que a vaca é vaca? Eu não sei, mas todo mundo olha para a vaca e a vaca tem cara de vaca. Tá? Mas hoje ela parece vaca, ela tem cara de vaca, a gente chama ela de vaca porque ela é vaca. Tá? Mas isso, houve ali uma evolução para que houvesse essa compreensão, esse entendimento. O que não fica muito claro, muito nítido no momento que eu estou descrevendo ali alguma coisa que eu não conheço. Então eu preciso conhecer muito bem. E a função semiótica, ela traz isso. Ela traz esse reconhecimento visual e real, literal, daquilo que eu estou querendo sentenciar. Beleza? Pode passar, professor, por gentileza. Aí vamos para essa
para essa compreensão. Beleza, a função semiótica ela tem que trazer essa característica real do objeto. Beleza, concordamos? Beleza, bola para frente. Então, traz esse pensamento, essa estrutura direta, tá? Esse acompanhamento direto, inicial e essa construção real. Beleza, respeitando essa ambientação. Tá? Quando eu vou lá para essa primeira etapa da comunicação, da escrita de sinais, da língua de sinais, né, da comunicação, tá? Da primeira fala da criança surda, a gente precisa entender que eles vão para aquela representação semiótica também. Tá? Eles vão para esse entendimento. Por quê? Porque eles vão trazer a grafia na mente deles, na cabecinha deles, no cognitivo deles, aquela composição real da escrita. E essa composição real da escrita traz essa realidade do entendimento. Essa realidade do entendimento de que o quê? Está sendo codificado ali alguma coisa que para eles é natural e nitidamente visual. Tá? Eles vão representar dessa maneira. Por quê? Porque a imagem é a referência que eles têm. E é até interessante, assim, você vê que muitas crianças, elas têm dificuldade, isso para criança ouvinte e para criança surda envolve o mesmo contexto, tá? Então, a criança ouvinte, ela tem dificuldade para poder imaginar aquilo que ela nunca viu. Ela não consegue lembrar, aquilo que ela nunca viu. Então, ela precisa ver, ela precisa entender, ela precisa conhecer. Beleza. Então, a partir do momento que ela tem essa primeira imagem, no momento que ela tem esse primeiro entendimento, ela consegue passar por essa absorção de absorção de conteúdo e absorção também da identificação daquela palavra, daquela oração, daquela frase, através desse sistema que é visual para ela, isso para a criança surda e também para a criança ouvinte, porque faz parte da mesma identificação. Precisa ser visto para poder ser lembrado da maneira correta, beleza? Pode passar, professor, por gentileza. Aí entramos aqui, pessoal, aí eu peço para você, né, para que você dê zoom aí na sua casa, nós temos ali, professor, o que seria isso, tá? É uma frase que nós temos deixado para o Barreto lá do ano de 2015. Essa frase, ela é muito importante porque ele discorre aquilo que nós estamos praticando aqui na sala de aula, tá bom? Na sala de aula, nesse momento de aula, tá? Nesse nosso bate-papo, nessa conversa. A escrita de sinais, ela é representada bem dessa maneira, tá, pessoal? Ela não tem esse sistema linear que nós conhecemos, que vai da esquerda para a direita, e depois disso vai, desce para a próxima linha, como nós conhecemos. Nós temos, e as grafias, elas são respeitadas ali pela sua diferença linguística para cada país. Então, nós temos ali, por exemplo, o hebraico, tá? O hebraico, ele é escrito de trás para frente. Tá? Então, para a gente é de trás para frente, mas para eles, que está ao contrário, somos nós, né? Nós que estamos aqui, que escrevemos de uma maneira diferenciada. Então, olha aqui. Eu quero que você olhe aqui nessa imagem, você vai conseguir identificar ali aquilo que é mão, aquilo que é dorso, aquilo que é palma. O asterisco significa o toque, a seta significa direção, as setas que são curvadas ali, mostram o movimento que precisa ser feito. O avatar, ele vai mostrar a posição ali da onde o sinal está sendo feito. Aqui nós temos uma frase, tá? Uma frase que nós encontramos lá no nosso material didático. Eu quero que você dê zoom ali para tentar entender o que você consegue compreender, tá? E não passe para o próximo slide ainda, tá? Inclusive, eu vou terminar aqui, tá? Eu vou terminar aqui, professor. Não passe para o próximo slide, porque eu quero que eles tentem na casa deles. Tá? No próximo slide tem a tradução dessa frase aqui, mas eu posso dizer, ó, aqui nós temos a palavra brasileiros, nós temos tradutores, intérpretes, libras, educadores, comunidades, familiares, bilíngue, e assim vai. Então, assim, vamos tentar decodificar isso aqui. Não vale para o próximo slide ali, mas olhe para os primeiros, olhe para o último ali, vê que você consegue identificar, tá? Depois você consegue identificar e compreender aquilo que está sendo falado. Quero chamar a professora Marcela aqui na frente. Não passa o slide, o professor pode terminar aqui, né? Pode tirar os slides aqui, mas eu quero que você faça esse teste na sua casa, tá? O último slide ele vem com a tradução dessa frase aqui, mas eu quero que você consiga encaixar, que você consiga colocar aqui aquilo que você consegue entender. Professor, não entendi. Beleza, ninguém nasceu sabendo. Vai praticando, vai treinando, tem as aulas conceituais, tem o material didático, tem as aulas ao vivo.
vai questionando, vai pesquisando, vai trabalhando sobre isso, que com certeza você vai conseguir desenvolver o seu conhecimento, beleza? Professor Marcelo, sobe aqui, né? Vamos falar um tchau para o pessoal. Suelen, agradeço, tá? De coração você estar aqui com a gente. É sempre uma alegria essa aula. O professor Marcelo é incrível, a Valéria Leonel é maravilhosa, o professor Kleber chega para poder completar aí, né, o bendito fruto entre essas mulheres brilhantes que nós temos no curso. Então, assim, é muito bom trabalhar com vocês, gente, é muito bom ter essa confiança, essa parceria. Obrigado novamente aí por essa oportunidade de estar aqui, Marcelo. Obrigado mesmo, tá? Obrigado, Suelen. Obrigado, professora Valéria, professor Kleber, estamos juntos aí. Nós é que agradecemos, professor, pela sua aula, mais uma aula incrível, né, muito rica, e para os alunos é uma grande oportunidade ter aula com você. Suelen, muito obrigada pela sua participação, por estar presente, sempre muito bem-vinda. Pessoal, estamos então encerrando a nossa terceira aula. Desejo a todos ótimos estudos e até a nossa quarta aula. Dúvidas que restarem, anotem para que o professor possa tirá-las na última aula. Professor, Suelen, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.